nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos caminhando já na Semana Santa. Foi dado início ontem, no domingo de Ramos da Paixão do Senhor, e agora já nos preparamos para o Tríduo Pascal. E hoje um momento importantíssimo. Jesus está à mesa com os discípulos e externa os seus sentimentos. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, é exatamente no momento da ceia que Jesus mostra o seu lado humano, o seu lado divino, quando ele de fato diz que um daqueles que ele escolheu como identidade de cada um, conhecendo a cada um para segui-lo. Jesus, é claro, na sua missão, deixa a critério de cada um de nós, depois que escutamos a sua palavra, depois que refletimos, depois que a vivemos, que a vivenciamos, depois que nos tornamos testemunhas, ele de fato espera uma resposta nossa. Por isso que hoje, neste evangelho, no momento da ceia, Jesus, comovido, externa os seus sentimentos, põe para fora. Comovido, ele diz que um daqueles que ele chamou, que ama, vai trair. E aí todos ficam desconcertados. E é claro que eles querem saber quem é, para que não haja dúvida, para que não fique um pensando que é um ou é outro. E Jesus dá a indicação, diz o nome e manda que aquele que vai traí-lo, que o faça depressa. Por isso que ali o sinal é dado, recai sobre Judas, filho de Simão Iscariotes. Vejam, queridos irmãos e irmãs, quando se nega a Deus, como o caso de Judas, ali ficou claro o evangelho proclamado, explicando e dando sinais para nós sobre aqueles que traem a Jesus, são tomados pela força do mal. Diz que Satanás entrou em Judas
para que ele não voltasse atrás na sua decisão de trair Jesus. E aí ele saiu e foi, como nós vamos ver depois, ele entregou Jesus, vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Mas aqui o evangelho continua e Jesus diz para eles, para os demais discípulos, que eles irão procurá-lo e não irão encontrar. E aqui começa mais esse novo momento em que Jesus se revela. Quando Pedro diz: para onde vais, Senhor? Eu te seguirei, dareis a minha vida por ti. Jesus diz de maneira muito clara e para nós também: agora tu não poderás me seguir, mas me seguirás mais tarde. O que significa isso? Significa o tempo de Pentecostes. Enquanto não temos a força do Espírito Santo, enquanto realmente não pedimos essa presença avassaladora dos dons de Deus em nós, a nossa vontade, o nosso querer em seguir a Jesus é inconsistente. Não basta apenas a vontade, não basta apenas o querer, tem que estar revestido, sedimentado da graça de Deus, do seu Espírito. Então que Jesus continue sempre tocando em nosso coração e que nós sejamos de fato dele, como assim ele o quer e se doa plenamente para nós, ressuscitado pelo Pai dos mortos, para nos dar vida em plenitude. Deus te abençoe. Continuamos firmes na Semana Santa com a família para podermos ser possuidores de toda a graça, de todo o amor de Deus, nessa doação livre e espontânea de Jesus, para que seja dada vida, vida em plenitude a cada um de nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.